Boa tarde a todos mais uma vez. Nosso assunto aqui do 7º ano é a expansão territorial do Brasil. O nosso país é muito grande, né? O nosso país ele tem proporções, assim como a gente chama, continentais. Se não fosse os Estados Unidos incluírem no seu cálculo, né, territorial o Alasca que não fica, né, no seu limite territorial estrito, ele está mais para o Canadá do que para os Estados Unidos mesmo, o Brasil seria, acho que, o terceiro país maior em extensão do mundo, perdendo para a Rússia e para o Canadá, eu acho. Então, ainda maior que outros países gigantes como China, como a Índia. Então, o nosso país, grande parte, né, do tamanho econômico, né, nós somos a 10ª maior economia do mundo, nós temos uma população de mais de 210 milhões de habitantes. Isso, de certa maneira, foi proporcionado pela nossa extensão, né? Essa extensão tão grande. Mas quando a gente aprende nas aulas de história sobre o início da colonização, e até mesmo durante o período das grandes navegações, em que Portugal e Espanha foram os pioneiros, mas principalmente Portugal, né? Portugal foi o primeiro a chegar lá no Extremo Oriente, nas Índias Orientais, a mapear o litoral da África, mas quem chega primeiro na América, mesmo sem querer, né? Como a gente sabe, o Cristóvão Colombo chegou sem querer na América. O plano dele era chegar no Extremo Oriente, dando a volta ao mundo. Foi a Espanha. Então, para não ter briga entre a Espanha e Portugal, porque a Espanha queria, porque queria também pegar o trajeto dos portugueses, né? O plano secreto não era algo aberto a todo mundo. Somente os portugueses sabiam como chegar nas Índias Orientais pelo périplo africano. Então, você deve lembrar da atuação do Papa, né? O Papa, então, intervém, negocia com eles dois, né, com os dois lados, e faz a chamada linha da Bula Intercetera, que vocês devem ler. Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo. Tudo bem? A Bula Intercetera, que vocês leem no livro de história como Bula Intercoetera, mas na verdade é Bula Intercetera, do latim. Ela, então, foi uma bula, né, um documento do Papa, estipulando que as descobertas ao Oriente, de uma linha imaginária a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, deveria, então, a oeste, claro, da ilha de Cabo Verde, deveria, então, dividir as descobertas entre Portugal e Espanha, né? A Espanha ficando com o lado oeste. Mas os portugueses, desconfiando da má intenção do Papa, que era parente do rei da Espanha, ele também era espanhol, então achavam que ele estava lá tramando alguma coisa, escondendo alguma coisa dos portugueses. Os portugueses, então, no ano seguinte, fizeram um outro acordo com os espanhóis. Aí, na ilha de Tordesilhas, eles pegaram lá o mapa, abriram e pegaram, então, a partir da ilha de Cabo Verde, uma nova linha a partir de 270 léguas náuticas a oeste. Então, pegaram aquela linha da Bula Intercetera e arrastaram mais. Tanto é que alguns acham até que Portugal já sabia da existência do Brasil, né, do nosso território, antes mesmo de chegar aqui. Eu acho que ele só desconfiava. Os espanhóis já estiveram onde é hoje a parte amazônica. Então, mais para baixo eles não conheciam, mas os portugueses desconfiavam que deveria ter alguma coisa. Então, essa linha imaginária nova da linha de Tordesilhas, ela passa justamente por cima do litoral nordeste e sudeste da América do Sul. Em 1500, Pedro Álvares Cabral toma posse, então, dessa terra que eles desconfiavam que existia aqui. Desconfiavam que já tinham quase uma certeza. Só vieram, então, confirmar e estabelecer a possessão, aquela missa, né, botando a cruz, mantendo relações comerciais com os indígenas para derrubar e carregar a madeira Brasil para os navios, nessa madeira que dá o nome ao nosso país, devido à o seu extremo valor no mercado europeu, né? Era utilizado como tingimento de tecidos. Pois bem, então aí vocês já sabem disso. Começa então o período de colonização do Brasil. O Brasil se torna então uma fonte de riqueza para Portugal, não apenas pau-brasil, mas também pela introdução da manufatura
açúcar a partir da cana. E aí, isso já é fato dado, já conhecemos essa história. Só que a gente falou na última aula que o comércio de açúcar brasileiro era meio que tinha investimento holandês e os navios que levavam açúcar para a Europa eram holandeses. Mas vocês devem lembrar que, finalmente, a Espanha tinha abocanhado Portugal, né? Filipe II da Espanha conseguiu, então, depois de que o rei de Portugal, Dom Sebastião, morre sem deixar sucessores legítimos, e o tio dele, avô, que era um membro do clero, também não escolhe quem não acabou não escolhendo em vida quem deveria suceder o trono português. Aí então o Filipe de Espanha, que era um dos pretendentes, ele era primo do Dom Sebastião, invade Portugal com suas tropas, faz um acordo com a nobreza e com a burguesia portuguesa, mantém uma grande autonomia para Portugal. Porém, nesse meio tempo, a Holanda, que fazia parte do Império do Filipe II, o Sacro Império Romano Germânico. Então, o Filipe II era um cara extremamente poderoso. E a Holanda, que fazia parte dos Países Baixos, se torna independente da Espanha. Isso gera uma grande guerra entre os dois países. E agora Portugal também é obrigado a seguir a Espanha, ou seja, não vai mais comercializar com a Holanda. A Holanda, então, que tinha investido muito dinheiro e fazia muita riqueza com o comércio do açúcar brasileiro, decide, então, invadir o Nordeste brasileiro. Você deve lembrar disso, né? É a experiência holandesa na colonização do Nordeste brasileiro, em Pernambuco. Os holandeses são expulsos, né? Portugal consegue sua independência de novo, expulsa-se os holandeses daqui, e aí, o que acaba acontecendo com Portugal? Portugal perdeu sua esquadra naval na luta da Espanha contra a Inglaterra, porque aí tinha que apoiar. Portugal perdeu as suas possessões na África e na Ásia. Né? Hoje em dia, pouco se fala da presença portuguesa no Extremo Oriente, mas na Índia, na Malásia, e até mesmo no Japão, houveram povoamentos portugueses, houveram presença portuguesa nessas regiões, Singapura também, mas devido à guerra com a Holanda, os portugueses perderam esses territórios para os holandeses. Então, Portugal saiu muito combalido, né? Perdeu muito dinheiro também na guerra contra a Espanha para se tornar independente. E então a economia portuguesa estava em frangalhos e a própria economia brasileira também não estava melhor, porque quando os holandeses foram expulsos daqui do Brasil, do Nordeste brasileiro, eles saíram daqui com o chamado know-how, ou seja, eles conheciam as técnicas para plantio, cultivo e transformação da cana em açúcar. E então eles se alojaram, eles saíram do Brasil e foram para o Caribe, nas Antilhas Holandesas, um conjunto de ilhas. E dali, como é mais próximo da América do Norte e da Europa, eles faziam açúcar de melhor qualidade, mais barato e mais próximo da Europa e da América do Norte, das 13 colônias britânicas da América do Norte. Então, pararam de comprar o açúcar brasileiro, a economia açucareira brasileira entra em forte declínio. Tá? E isso, então, prejudica Portugal de todos os lances, de todos os lados. Portugal também tem mais um agravante. Portugal, para poder ter apoio da Marinha Britânica contra a Espanha, contra a Holanda, e sempre, né, os ingleses sempre foram aliados dos portugueses. Mais tarde, quando a gente for falar sobre a vinda da família real portuguesa para cá, o Dom João não teria fugido de Portugal a tempo, né, de não ser pego pelo Napoleão, sem a ajuda dos britânicos. Mas os britânicos quiseram algo em troca. E isso se deu através de um tratado de comércio chamado Tratado de Methuen, que consistia numa troca comercial. Portugal venderia para a Inglaterra vinho, o vinho do Porto português, um vinho de excelente qualidade, vinho aromático, licoroso, preferido da realeza inglesa até hoje. Né? A família real inglesa bebe muito vinho do Porto, principalmente em cálices, né? Depois do jantar, depois do almoço, é sempre bem-vindo uma taça de vinho do Porto português. Em contrapartida, Portugal compraria tecido
da Inglaterra, a manufatura inglesa já estava bem consolidada, técnicas modernas de produção, tecidos de melhor qualidade e com preço muito mais acessível. Por quê? O vinho português pagava tarifas alfandegárias para entrar na Inglaterra, mas o, o tecido inglês não pagava tarifa nenhuma para entrar em Portugal. Isso destruiu as manufaturas portuguesas, né? E aumentou a dívida. A balança comercial entre Portugal e Espanha nunca ficou favorável para Portugal. E Portugal, então, foi acumulando dívidas no decorrer dos anos, muitas dívidas. E aí, então, a economia portuguesa estava em frangalhos, estava muito ruim para os portugueses. Quando é que começa a melhorar para os portugueses? O que salva Portugal é a descoberta, finalmente, a descoberta de ouro e pedras preciosas no interior do Brasil. Porque durante mais de 200 anos de colonização no litoral, né, como principal produto de exportação brasileiro era o açúcar, a partir da cana, ele foi plantado apenas no litoral. Então, se conhecia muito pouco do interior do Brasil. Território muito extenso, muito difícil de se adentrar devido à mata atlântica ser muito densa, a mata amazônica muito densa, né? Doenças tropicais, animais selvagens, tribos indígenas hostis, tudo isso prejudicava muito o avanço para o interior. Desde o começo da descoberta do Brasil, desde o começo da colonização do Brasil, Portugal sempre enviou expedições chamadas entradas para tentar mapear e descobrir jazidas de ouro e pedras preciosas no interior do Brasil. Porém, nunca deu em nada. Então, durante muito tempo, não se descobriu ouro, né? O sonho de Portugal descobrir ouro, assim como a Espanha descobriu. Mas lá para o século XVII, começa a surgir expedições particulares, guardem esse nome. Essas expedições particulares eram chamadas de bandeiras. E quem participava dela de bandeirantes. Então, o que eles buscavam? O que essas expedições buscavam? Eles geralmente eram paulistas, né, da capitania de São Vicente. A região da capitania de São Vicente hoje é grande parte, o estado de São Paulo, uma parte o estado de Minas Gerais, tá? Parte do Centro-Oeste também, Goiás, coisa e tal, mas é basicamente São Paulo. E esses paulistas começaram, então, fugindo da miséria da sua capitania, né? Quando a gente fala que só duas capitanias deram certo, foi Pernambuco e São Vicente. São Vicente foi a primeira experiência de engenho de cana-de-açúcar. Ela foi precursora de muita coisa. Porém, depois da morte do capitão, né, do dono da região, ela entrou em constante decadência e piorou ainda mais com a falta do açúcar, né? O açúcar foi deixado de lado. Então, para fugir da miséria, esses paulistas começam então a buscar dentro da floresta, dentro da mata, embrenhando bem mesmo dentro do interior do Brasil, em busca de várias coisas. Primeiro, apresamento de indígenas. Quando os holandeses invadiram Angola, na África, que era a possessão portuguesa, eles começaram então a controlar o comércio de escravos africanos. Então, houve uma escassez de mão de obra escravizada africana nas regiões que não eram holandesas. Então, todo o resto do Brasil ficou sem mão de obra escrava africana. A gente deve lembrar que o trabalhador escravizado africano ele era tão explorado que a mortalidade era muito alta. Então, rapidamente se escasseava mão de obra. Qual foi a saída? Ir atrás dos indígenas, né? Começaram, então, as chamadas bandeiras de apresamento, ou seja, eles se embrenhavam no interior em busca de indígenas, invadiam aldeias e capturavam esses indígenas e levavam, então, para vender como mão de obra escrava para trabalhar na lavoura. Também tinha as bandeiras de prospecção, ou seja, que buscavam, então, indícios de presença no subsolo de ouro. Mas como é que os caras faziam isso? Como é que eles descobriram? Eles cavavam minas, né? Cavavam poços, mas principalmente no rio, né? Porque uma das maiores riquezas do Brasil talvez seja os chamados lençóis freáticos, rios subterrâneos. E muitas das vezes, esses rios subterrâneos
eles desaguam na superfície e eles carregam muito do minério que tem no subsolo. Imagina só milhões e milhões de anos desses rios passando no interior da Terra, no subsolo, e aí então ele acaba carregando resíduos, né, desses minérios. Então era fácil descobrir onde tinha ouro através do chamado faiscamento, ou seja, a peneiração, o peneiramento do cascalho do fundo dos rios. Então, se você já viu um filme na TV, o cara lá com uma, uma espécie de peneira, peneirando o cascalho do fundo do rio, aí para encontrar um grãozinho de ouro, né? Esses garimpeiros, então, ficavam buscando ouro. E essa técnica, então, era faiscamento, porque o cara olhava para o leito do rio, via uma faísca, né? Um brilhozinho, tentava lá descobrir se tinha ouro. E outra coisa também, esses bandeirantes, como eram caras muito rudes, muito que conheciam a mata e carregavam armas de fogo, eram contratados, então, pelos grandes fazendeiros para combater indígenas, combater também capturar escravos que fugiam e destruir os quilombos. Eu acho que na última aula a gente falou do que eram os quilombos, né? Eram aqueles povoados, bem no interior mesmo, afastado, bem dentro da mata, fundado por escravizados que fugiam dos engenhos e, às vezes, criavam lá uma comunidade igualitária, trabalhavam na terra e viviam desse trabalho de maneira igualitária, e isso acabava atraindo até mesmo alguns indígenas e alguns homens brancos pobres, né? Mas esses quilombos sempre foram mal vistos pelos grandes proprietários rurais, como sendo fonte, o lugar para onde os escravos fugiam. Então, eles eram contratados para destruir esses quilombos. E um também que é pouco falado são chamadas bandeirantes, que eram as expedições das monções. Monção, ou as monções, como se diz, é um termo lá do Oriente, quando chega o verão no Extremo Oriente, principalmente no sul da Ásia, né, onde é hoje a Índia, Tailândia, Birmânia, Vietnã, Indonésia, Malásia, vem umas tempestades terríveis, né? Não sei se são furacões que se chama no Pacífico, mas são ventos terríveis, muito fortes. Mas os portugueses esperavam esses ventos chegarem para conseguir impulsionar as caravelas para irem mais rápida da Índia de volta para Portugal. Então, monção, nesse caso aqui, as monções são expedições nos rios. Os bandeirantes então pegavam canoas, barcos e saíam navegando pelos rios, fazendo comércio com os ribeirinhos, tá? Então, esse processo de buscar índio, de destruir quilombo, de buscar riqueza, né, pedras preciosas e metais preciosos no interior do Brasil, então eles acabavam ultrapassando a linha imaginária de Tordesilhas. Quando se lembra da União Ibérica, já que Portugal e Espanha agora pertenciam a um único rei, a uma única coroa, aquela tal de linha de Tordesilhas não valia mais nada. Olá, Sofia, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. A gente está falando aqui sobre a expansão do nosso território, né, de território do Brasil, de como o Brasil foi daquele litoral, né, do Nordeste e Sudeste, aquela faixa litorânea, se expandiu e virou esse colosso, né, deitado em solo. Agora eu esqueci as palavras do hino nacional. Então, como é que esse país ficou tão grande? E tem a ver, como a gente está falando agora, da expansão dos bandeirantes, né? Que eles começaram, então, a se embrenhar para além da linha de Tordesilhas, descobriram ouro, né? Mais tarde, descobriram essas minas de ouro, que mais tarde vão se tornar a província das Minas Gerais. E também, vamos falar aqui rapidinho de alguns bandeirantes famosos, muitos deles têm até monumentos em sua homenagem em São Paulo, porque são eles meio que transformam São Paulo no que é hoje. Fernão Dias, Antônio Raposo Tavares, e o mais famoso, né, que tem uma estátua horrorosa, é o Borba Gato. Hoje em dia eles são mal vistos como sendo destruidores da cultura indígena, porque apresavam os indígenas, né?
É claro que a gente não pode julgar o pessoal lá do passado com nossos valores hoje, né? Bom, outra coisa que a gente tem que falar aqui também que vai facilitar e vai possibilitar o avanço para o interior do Brasil é a pecuária. Os primeiros bois, né, a chegarem aqui, os primeiros bois eram trazidos para o Brasil, de Portugal, para trabalhar como força motriz para os engenhos. Vocês devem lembrar que o engenho, né, que era um mecanismo até muito sofisticado, uma moenda que moía então a cana, esbagaçava a cana para tirar o sumo, né, a garapa, mas essa engrenagem ela tinha que se mover. E como na época não tinha eletricidade ou motor a combustão, ou motor a vapor, era utilizado então mão de obra africana, né? Ficava lá os caras empurrando no eixo, ficavam empurrando, mas geralmente se utilizava então, que era muito melhor, muito mais rápido, os bois ficavam lá girando e movimentando então o maquinário. Quando somente alguns que tinham riachos próximos construíam aquele engenho real, o engenho d'água, que aí era a força da água numa roda que movimentava então a engrenagem, mas geralmente era o gado utilizado então como força motriz, mas também como animal de carga, né, para carregar então a mercadoria, o açúcar que era produzido então nos engenhos e levar para o litoral, para os navios. Mas é claro que o gado não era somente para isso, né? Durante muito tempo, o gado era cultivado junto com os engenhos. Era chamado gado de quintal, porque alguns poucos eram então criados. Só que o problema do gado é que o fato do boi precisar sempre ficar pastando, ele acaba destruindo o solo, pisoteando o solo, ele destrói o solo. Uma coisa curiosa é que lá no deserto do Saara, vocês conhecem, né, o deserto do Saara, aquela extensa faixa desértica no interior da África, descobriram, né, tem indícios de pinturas rupestres indicando que aquilo ali não era um deserto há alguns milhares de anos. Quando os homens começaram então a criar gado naquela região, o gado destruiu o solo deixou de ser fértil. Então, para evitar que o gado destruísse o solo destinado ao plantio da cana-de-açúcar, a coroa portuguesa então proibiu a pecuária, ou seja, a criação de gado no litoral. Então, o gado foi se afastando para o interior. E aí, então, como o gado ele precisa estar sempre pastando, e aí o pasto acaba, ele precisa de mais pasto, começou-se então aquela cultura do vaqueiro, né? Daquela pessoa que pastoreia, leva o gado para mais longe, tem que viajar com o gado para ele estar sempre pastando. E uma coisa curiosa é que isso torna até a carne do gado mais dura. Aqui no Brasil, diz que a carne brasileira é muito dura, porque como o gado ele é criado de maneira extensiva, ou seja, tem que estar sempre viajando, né? Se mobilizando de um lado para o outro, o gado anda muito, ele cria muito músculo. Então, de pouca gordura, muito músculo. O certo é o gado com a carne melhor, ele ser criado de maneira intensiva, ou seja, no lugar fechado. É claro que é muito mais estressante que o boi, mas a carne é mais macia, não é tão musculoso. Então, primeiramente foi trazido por Tomé de Souza para os engenhos, mas depois que é proibida a criação, a pecuária no litoral, ele vai indo para o interior. E isso faz com que se descubra novos territórios no interior, forçando então a presença de mais colonos de brasileiros, além da linha de Tordesilhas. Tá? E depois que no sul do Brasil tinha a presença muito forte dos jesuítas. Já falamos aqui dos jesuítas, né? Dos missionários católicos jesuítas da ordem, da Companhia de Jesus, fundados por São Inácio de Loyola. E aqui eles tiveram uma presença muito forte. A educação, os primeiros educadores do Brasil, os primeiros a criarem dicionários sobre línguas indígenas foram esses missionários. Eles tinham um papel muito forte na catequização dos indígenas. A gente deve lembrar que o indígena brasileiro ele era protegido pela coroa e pela igreja, ao contrário dos africanos. Então, no sul do Brasil, onde é hoje o Rio Grande do Sul, tinha na colônia de Sacramento, tinha lá uma presença muito forte dos jesuítas. Do lado espanhol tinha os 7 povos das missões,
E, aliás, do lado espanhol tinha o Sacramento, que apesar de ter sido fundado pelos portugueses, e do outro lado tinha os sete povos das missões. E quando os jesuítas são expulsos da região, então os donos de gado começam a utilizar essa região do sul, né? Por isso que o sul do Brasil tem essa cultura do gaúcho, da carne, né? Do churrasco, porque aí então depois que foram expulsos os, os, os jesuítas e exterminados os indígenas, ficou então espaço livre, como é planície, para o apacentamento de gado. E isso possibilitou também que essa região criou-se muito gado, produziu-se também muito couro, muito sebo, né, para fazer vela, coisa e tal. E a carne, um processo de salgamento, né, a carne seca, que a gente chama de charque, ela então seca, ela pode então ser exportada para outras regiões, transportada para outras regiões do Brasil. Aí a carne bovina entra na dieta do brasileiro através da carne seca. E isso possibilitou também a exploração do ouro nas Minas Gerais, porque aí se comprava muita carne, criou-se muito cavalo, muito jegue, mula e boi para transportar os metais preciosos, então, das Minas Gerais para o litoral, para ser transportado para Portugal. Tá? Para a gente fechar aqui, a gente tem que falar também, a gente falou, olha, do Sudeste, a gente falou do Nordeste, falamos agora do Sul, né? Da região sul do Brasil, como ela foi sendo incorporada. Mas e a parte amazônica? A gente deve lembrar que a Amazônia, a parte do rio Amazonas, já era conhecida pelos espanhóis muito antes dos portugueses chegarem aqui na Bahia, né? Então, em Porto Seguro, com o Pedro Álvares Cabral. Então, só que a Espanha não estava muito interessada na região amazônica, né? Era uma região de difícil acesso, de difícil comunicação com o outro lado, né? A Espanha se localizou mais na região do Pacífico da América, no Caribe, na América Central e do Norte. Então, ela meio que deixa de lado a parte amazônica, não tinha muito interesse. Mas os portugueses, que no começo do nosso papo aqui a gente falou que os portugueses exploravam o comércio de especiarias da Índia, mas como eles foram expulsos do Oriente pelos holandeses, eles começaram então a explorar as riquezas da Amazônia. Eles viram então que a Amazônia era muito rica em algo parecido com especiarias, só que eles não vão chamar de especiarias, vão chamar de drogas do sertão, tá? Guardem essa palavra, drogas do sertão. Então, navegando pelos rios, né? A bacia amazônica é uma bacia muito rica, né? Extensa, com muitos rios. Então, eles começaram a explorar, através dos rios, e é claro, passando pela linha de Tordesilhas, né? Eles começaram a explorar as riquezas. Quais são as drogas do sertão que a gente está falando aqui? Ó? Castanha do Pará, né? As castanhas em geral, mas a mais famosa castanha do Pará. Ervas de tudo que é tipo, principalmente ervas não somente para utilizar na culinária, mas também como remédio. Então, era muito importante o contato com os indígenas, porque eram os indígenas que tinham o conhecimento, a sabedoria para ir na mata e reconhecer quais eram as ervas boas para tais utilidades, para a medicina, para a culinária. Também a baunilha, né? A baunilha que é algo extremamente rentável, muito, muito valioso. Imagine só a sua vida hoje em dia, né? Sem baunilha. E a baunilha é originária daqui da Amazônia. O urucum, que os índios utilizavam, né? Que era uma semente vermelha, mas que utilizavam para tingir tecido e para se maquiar, né? Fazer maquiagem de guerra, mas que era utilizado também na sua casa, talvez sua mãe utilize como colorífico, para botar uma cor melhor nos alimentos. O guaraná, também utilizado na medicina, e que hoje, né? Aliás, o guaraná não tem gosto de nada, né? Você toma refrigerante de guaraná, mas na verdade o gosto dele é um flavorizante artificial, sabor fantasia abacaxi. Mas o guaraná é conhecido pela sua capacidade de dar energia. Cravo, o cacau, apesar de que o cacau já era conhecido no México, né, pelos imperadores astecas,
o cacau também originário aqui da América do Sul, da Amazônia brasileira também. Então, precisava-se então explorar essa região para poder vender esses produtos, não só no Brasil, mas também no mercado europeu e ganhar muito dinheiro com isso. Aí isso deu uma sobrevida a Portugal. Bom, gente, para a gente terminar aqui, vamos falar então de um tratado. Mais à frente, a gente vai falar de vários tratados que Portugal e Espanha vão fazer para delimitar o atual contorno do nosso país. Lá no sul do Brasil, eu falei que depois que os jesuítas foram expulsos, os criadores de gado se expandiram para aquela região, né? E muitas das vezes ultrapassavam até e tomavam território onde é hoje parte da América Espanhola. Então, a região do Sacramento, que foi fundada pelos portugueses, ela então passou para os espanhóis. Essa região do Sacramento fica hoje no Uruguai, tá? E o que foi fundado pelos espanhóis, que era chamado de Sete Povos das Missões, que hoje fica no Rio Grande do Sul, foi para Portugal. E muitas das vezes fica se trocando, né? A gente deve lembrar que quando teve a independência da América Espanhola, isso é uma coisa curiosa, o sul da América do Sul, né, que é hoje Argentina, Paraguai, Chile, eles faziam parte do vice-reino do Rio da Prata, tá? Durante as guerras napoleônicas, quando Dom João foge para o Brasil, ele invade essa região e transforma a região em província da Cisplatina. E depois que a América se torna independente da Espanha, a província Cisplatina luta contra o Brasil para se tornar independente do Brasil e não da Espanha. Então, o Uruguai hoje ele foi fundado para ser meio que um tampão entre a Argentina e o Brasil, para que a Argentina e o Brasil não brigassem, criou-se então o Uruguai. E eles disputavam. Então, vamos gravar aqui uma palavra em latim, que é um termo jurídico, que até hoje é utilizado para garantir a posse de um território, né? Que é chamado uti possidetis. Uti possidetis garante que aquele povo que já ocupa há muito tempo um território seja o verdadeiro dono desse território. Então, isso garantiu que os sete povos das missões ficassem do lado de Portugal e de toda aquela parte que era da Espanha, mas a Espanha não ligava muito, mas que os colonos brasileiros, bandeirantes, exploradores dos rios da Amazônia, os criadores de gado pudessem se assentar e tomar posse. O que garantia essa posse era o chamado uti possidetis. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Eu falei muito hoje. Eu gostaria então que vocês não saíssem para a gente dar aquela presença básica